Boa tarde. Do Departamento Acadêmico de Química e Biologia, e é com imensa satisfação que, em nome da comissão organizadora, recebemos e agradecemos todos vocês que estão inscritos e prestigiando a programação do terceiro simpósio de graduação e pós-graduação do Departamento Acadêmico de Química e Biologia, no terceiro SINDACB, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba. Da mesma forma, agradecemos o professor Dr. Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior por ter gentilmente aceitado o nosso convite para participar do nosso evento, que nesta edição está sendo realizado de forma online. O professor Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior é físico de formação, tendo concluído o doutorado na University of Wales, Bangor, Reino Unido. Também é doutor honoris causa da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul a partir de 2019. É professor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Publicou mais de 580 artigos em periódicos especializados, 23 capítulos de livros, 2 livros de divulgação científica, 1 livro sobre escrita científica em inglês, 3 livros com coletâneas sobre nanotecnologia, tendo submetido 8 pedidos de patentes. Esses trabalhos receberam cerca de 13.500 citações, rendendo um fator H igual a 55 na Web of Science e 20.200 citações com um fator H de 66 no Google Scholar, sendo esses dados relativos a agosto de 2020. O professor Oswaldo orientou 50 mestres e doutores. É membro fundador do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, que desenvolveu o revisor gramatical Regra, agraciado com 2 prêmios de inovação tecnológica e disponível com o processador de texto Word for Windows. Suas principais áreas de atuação são em filmes orgânicos nanoestruturados e processamento de línguas naturais. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisas em Materiais, a SBPMAT, no período de 2016 a 2020, e é membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, além de ser editor executivo da revista ACS Applied Materials and Interfaces. Recebeu o prêmio Scopus em 2006, outorgado pela Elsevier do Brasil e pela CAPES, como um dos 16 pesquisadores brasileiros com maior produção científica, com base no número de publicações, citações e orientações. Professor Oswaldo, passo-lhe a palavra para proferir sua palestra. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Lembrando aos que nos acompanham pelo YouTube que as dúvidas e perguntas deverão ser colocadas no chat e as faremos somente no final. Professor, por favor. Muitíssimo obrigado, Paula. É um prazer e uma honra participar dessa palestra de abertura do simpósio e queria também agradecer muitíssimo a gentileza do convite. Eu vou começar compartilhando a tela. Eu acho que já estou compartilhando, não estou? Eu acho que já estou compartilhando, sim. Então, eu vou só colocar agora a minha apresentação que está no PowerPoint. E o assunto que eu escolhi para falar para vocês hoje é um assunto que está bastante em voga por causa dessa revolução que está em curso da inteligência artificial, que também afeta a pesquisa em materiais, em física, em química, em todas as áreas do conhecimento. Eu vou falar mais especificamente sobre materiais, porque tem essa sinergia de trabalhos de físicos, químicos e engenheiros numa mesma área. Antes de falar do assunto propriamente dito, eu vou falar de alguns fatores condicionantes que estão acontecendo por causa da pandemia do Covid-19. A primeira coisa que nós notamos, e essa apresentação hoje online do simpósio e não
na sua versão presencial, é um dos exemplos, é que nós temos uma mudança irreversível para o mundo digital. Essa mudança para o mundo digital trará muitas consequências, algumas das quais, infelizmente, não são boas, porque elas aumentam desigualdade e requerem educação ainda mais sofisticada. A outra coisa que nós temos hoje é que é uma redefinição de segurança nacional. Os países, para se preocuparem com a sua segurança, têm que pensar em segurança de saúde, como a gente está vendo com a pandemia, e segurança alimentar. Então, a preocupação com segurança nacional vai ser alterada com a pandemia, e isso requer mais e mais ciência, mais e mais conhecimento. E a outra coisa, que é algo que já estava acontecendo, mas está sendo acelerado com a pandemia, é que os problemas que nós temos para a humanidade, os problemas do mundo, são problemas globais e as soluções precisam ser globais também. Com esses fatores condicionantes, nós podemos ver algumas tendências em ciência e tecnologia. A inteligência artificial é uma delas, já está em curso, já estava em curso mesmo antes da pandemia, mas é provável que ela será acelerada. Além disso, uma outra tendência é dos grandes desafios, que são, por natureza, multidisciplinares e com pesquisa cooperativa. É por isso que eu escolhi esse tópico para esse simpósio, porque são tópicos altamente multidisciplinares que requerem pesquisa cooperativa e que podem, em princípio, servir para atacar problemas globais. Uma ênfase cada vez maior em saúde, energia, água, comida e meio ambiente, quer dizer, isso é algo que já estava acontecendo e a pandemia mostra que nós precisamos ainda ter maior ênfase nessas áreas. E uma outra coisa que eu acho que vai ficar claro com a pandemia, embora isso não seja algo tão consolidado, que é a integração com as humanidades e ciências sociais. Nós precisamos fazer com que o desenvolvimento de tecnologia seja casado com aquilo que acontece nas outras ciências, porque os problemas mais relevantes da humanidade hoje não dependem de tecnologia apenas, ou em muitos casos não dependem de tecnologia. Eles dependem muito mais de que nós possamos resolver problemas sociais e problemas ligados a humanidades e ciências sociais. E em ciências dos materiais, vocês podem até achar que eu errei, copiei o slide, de fato é uma cópia, porque as tendências em ciências dos materiais e engenharia, ou em química, são muito parecidas com aquelas de ciências em geral, que é você ter grandes desafios, que são multidisciplinares e requerem pesquisa cooperativa, maior ênfase nessas áreas que eu já mencionei, inteligência artificial, que também tem um impacto muito grande, como eu vou mostrar, e a integração com as necessidades da sociedade, que quer dizer, em última instância, que nós precisamos fazer pesquisa em tecnologia, em ciência básica, mas que também tenha preocupação com as necessidades da sociedade. Em ciências dos materiais e engenharia, por exemplo, quais são as áreas que hoje são muito quentes? Eu peguei um recorte do que tem sido publicado na revista ACS Applied Materials and Interfaces, apenas como um exemplo, que é uma revista bastante grande, é a revista que publica mais artigos dentre as revistas de materiais no mundo, é a revista na American Chemical Society que recebe o maior número o segundo maior número de citações, porque é uma revista bastante grande, e as principais áreas, essas áreas foram definidas a partir de um sistema inteligente que faz uma análise global da literatura. E vocês podem ver que as grandes áreas, os grandes tópicos mais relevantes, nós temos aqui à esquerda os materiais inorgânicos, principalmente, então tem energia aqui, células solares, depois tem as células solares orgânicas, os dispositivos orgânicos, e do lado de cá a área biológica e orgânica. Então, vocês, lendo essas palavras-chave, vocês veem que são palavras-chave, são termos e não áreas propriamente ditas, porque são termos que foram adivinhados, entre aspas, por um sistema inteligente, isso não foi feito por humano. Mas vocês veem claramente que nós temos, então, áreas que são altamente multidisciplinares,
com uma integração grande e uma integração depois daquilo que é de orgânico com biológico também. Isso, de certa forma, replica aquilo que o departamento de vocês tem, que é uma conexão entre química, biologia e ciências básicas em geral. Com inteligência artificial, nós podemos ter um paradigma completamente diferente na geração e transmissão de conhecimento. Eu vou recapitular aqui os 4 paradigmas que são descritos como representantes ou representativos das gerações de conhecimento. O primeiro deles é na Grécia Antiga, então pegando desde tempos históricos, desde que tem registros escritos. Então, o primeiro paradigma de geração de conhecimento era descritivo empírico, como da Grécia Antiga. O segundo paradigma, que veio mais de 2000 anos depois, já com Newton, Galilei e os que se seguiram no Renascimento e depois, que é um paradigma em que o conhecimento é gerado a partir de teoria e experimento, ou seja, modelos teóricos, modelos matemáticos teóricos foram criados para explicar os resultados experimentais, algo que era praticamente inexistente até então. O terceiro paradigma demorou alguns séculos, já no século XX, em que você pode gerar conhecimento e transmitir conhecimento com teoria, experimento e simulação computacional. Então, já pressupõe a existência do computador. No final do século XX, começo deste século, descobriu-se que nós poderíamos juntar os 3 paradigmas acima e mais, com a grande quantidade de material e meio eletrônico, nesse movimento que a gente pode chamar de Big Data. Então, há tantos dados que nós podemos usar a inteligência artificial para gerar conhecimento a partir desses dados. Vocês veem duas características interessantes desses 4 paradigmas. O primeiro é que o intervalo de tempo entre um e o outro foi caindo drasticamente, de 2000 anos para alguns séculos, para algumas décadas. Isso se deve à grande velocidade do desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente a partir do século XX. A segunda característica é que, independentemente de quão sofisticados são os métodos, os instrumentos, os equipamentos que são utilizados nesses 4 paradigmas, ao fim e ao cabo, todo conhecimento é gerado com intervenção humana. A máquina sozinha não gera conhecimento. E é isso que eu chamo de 5º paradigma. É um paradigma que se avizinha, segundo a qual a própria máquina vai gerar conhecimento, sem intervenção humana. Vocês devem imaginar que isso vai ter um impacto imenso, não só no mercado de trabalho, mas em ciência, tecnologia e para a sociedade em geral. E quando é que isso deve acontecer? Na minha previsão, isso deve acontecer quando houver a convergência desses 2 grandes movimentos, que são, do lado esquerdo, nesse slide, é o movimento do Big Data, ou seja, uma grande quantidade de dados sobre a qual aplica-se aprendizado de máquina, ou algoritmos de aprendizado de máquina, para transformar informação em conhecimento. Veja que eu coloquei a restrição aqui, que esses dados devem ser preferivelmente, estar na forma organizada que a máquina possa ler, porque a máquina hoje ainda não consegue ler, não consegue interpretar texto. E este é o segundo movimento, que é o movimento para ensinar a máquina a ler, ensinar a máquina a interpretar. É um movimento que se pode chamar de processamento de línguas naturais, ou outro nome, né, em que o conceito não é muito diferente. Você usa grandes quantidades de dados, nesse caso texto, que pode ser falado ou escrito, empregam-se algoritmos de aprendizado de máquina para transformar a informação em conhecimento e, com isso, tentar ensinar a máquina a ler. Vocês devem observar que eu coloquei dois tipos de elipses para aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina já é muito eficiente para classificação. Então, toda vez que eu tenho uma tarefa de classificação, por exemplo, de reconhecimento facial, se é para fazer um diagnóstico a partir de imagens, é muito fácil se o conjunto de dados for suficientemente grande e a sua capacidade computacional também, você consegue fazer classificação com aprendizado de máquina, normalmente com um desempenho superior ao que os humanos podem fazer. Então, as máquinas já ganham dos humanos nas tarefas de classificação com aprendizado de máquina. Entretanto, se a tarefa for de explicação ou de interpretação,
Por exemplo, para responder perguntas como, por quê, de que forma, a máquina não é tão eficiente porque os algoritmos de aprendizado de máquina não estão desenvolvidos de maneira a permitir interpretação. Então, quando esse problema for resolvido, e essas duas elipses que eu anotei tracejados aqui puderem estar em traço sólido ou cheio, nós provavelmente teremos a convergência desses dois movimentos e a máquina sozinha poderá gerar conhecimento. Isso, obviamente, tem vários requisitos para que isso aconteça. Nós precisamos ter ferramentas e mecanismos de análise de texto. Nós precisamos de muitos dados, porque as máquinas aprendem através de dados. Esses dados podem ser experimentais, de simulações teóricas, ou no nível quântico, no nível clássico, né, como dinâmica molecular. Nós precisamos também de internet das coisas, ou seja, as coisas precisam estar conectadas à internet para que nós possamos extrair informações delas para poder gerar o conhecimento. E, obviamente, a gente precisa de mais métodos mais eficientes de aprendizado de máquina. As técnicas de aprendizagem profunda ou de redes neurais profundas, deep learning, são as mais promissoras hoje, mas outras podem ser desenvolvidas. Eu vou mostrar depois um exemplo de um diagnóstico assistido por computador, ou totalmente feito por computador, diagnóstico médico, que é um exemplo da própria máquina poder gerar conhecimento e a partir desses requisitos. Em ciência dos materiais ou química, aprendizado de máquina já é usado para uma série de aplicações. Por exemplo, para a descoberta de novos materiais. Você pode identificar novos compostos usando algoritmos genéticos, você pode fazer previsão de síntese, eu vou dar um exemplo depois. Você pode fazer previsões de propriedades quânticas de materiais usando aprendizado de máquina. Para busca de novos fármacos, isso já é uma realidade, então toda a busca de novos fármacos hoje já é dirigida com aprendizagem de máquina. E a área de biologia computacional também depende bastante de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Outras aplicações também importantes são em reconhecimento de padrões e internet das coisas. Por exemplo, sensores e biosensores, eu vou mostrar exemplos. Análise de imagens já é algo bastante desenvolvido e para diagnóstico. Eu vou mostrar alguns exemplos de aprendizagem de máquina empregada para a área de materiais ou química. O primeiro deles é o uso de redes neurais profundas para prever propriedades de níveis de energia ou propriedades de diagramas de energia para materiais orgânicos fotovoltaicos. Essa é uma área que eu sei que a professora Paula conhece bastante, mas vejam que esse consórcio de pesquisadores conseguiu ter uma biblioteca com 200 mil compostos. E eles conseguem prever as energias desses diagramas com uma precisão de 0,15 eletronvolts, que é tão bom quanto usar DFT. Então, vejam que qualquer pessoa que estiver trabalhando numa área dessas de materiais fotovoltaicos orgânicos precisa estar em contato, precisa ter noção do que está sendo feito com inteligência artificial, porque é muito difícil você competir com um consórcio que já tem uma biblioteca de 200 mil compostos. Uma outra aplicação muito interessante é o uso de redes neurais profundas para prever qual o resultado de reações de química orgânica. Então, eles conseguem prever, com 97% de acerto, cerca de 1 milhão de reações. Isso é uma coisa absolutamente fantástica, muito melhor do que os sistemas inteligentes que havia até 10 ou 20 anos. Essa tarefa já foi considerada como uma missão impossível, porque são tantas as variáveis para as reações que se acreditava que o sistema de inteligência artificial nunca pudesse ter uma precisão alta, e isso já é possível hoje com aprendizado de máquina com redes neurais profundas. E agora um exemplo brasileiro de colegas aqui de São Carlos, professor Edgar Zanotto, do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, e o professor André Carvalho, aqui do Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP. Eles fizeram um sistema inteligente que consegue prever a temperatura de transição vítrea de 55 mil vidros de óxidos inorgânicos. 55 mil. Então, todos os
vidros inorgânicos cuja TG já foi relatada na literatura, foram colocados numa base de dados e eles conseguem ter uma previsão com um erro que é mais ou menos, ou a precisão que é mais ou menos aquela da dispersão experimental, né? Porque há, obviamente, uma dispersão experimental nas temperaturas de transição vítrea medidas para diferentes vidros, quando tem autores diferentes. Então, vejam, novamente, se alguém quer trabalhar com esse tipo de propriedade de vidros hoje, não faz sentido começar uma pesquisa nova sem levar em conta aquilo que já está sendo feito com inteligência artificial. E agora, uma coisa que eu diria mais ou menos inusitada é que você já pode juntar a área de processamento de línguas naturais com a área de materiais. Então, esse é um exemplo de um trabalho produzido pelo grupo da professora Elsa Olivetti, dos Estados Unidos, em que eles usaram aprendizado de máquina e processamento de línguas naturais, ou seja, processamento de texto, para poder fazer um estudo da literatura e descobrir parâmetros de síntese que são relevantes. Então, veja, é como pegar centenas ou milhares de artigos, que é impossível para um humano ler com toda a atenção, né? Um humano não vai ler milhares de artigos, mas esses artigos são lidos, entre aspas, pelo sistema inteligente e dali são extraídas informações relevantes. Vocês veem que as tarefas que eles realizam, em geral, são tarefas de classificação e em contextos muito limitados. Por quê? Porque a máquina ainda não consegue ler. Quando a máquina conseguir ler e interpretar, vocês imaginam que essas tarefas vão ser ainda mais bem feitas e isso muda completamente a maneira como nós vamos fazer ciência e tecnologia. Então veja que isso, eu estou dando um exemplo para a área de materiais, mas ela vale para qualquer área de ciência. Então, no futuro, todos nós empregaremos ferramentas computacionais de inteligência artificial para nosso estudo da literatura. Então, essa é uma tendência irreversível, porque você ganha muita informação quando faz isso. Bom, mas o que eu falei até agora são essencialmente de computação e inteligência artificial. Só mencionei que os sistemas inteligentes aprendem a partir de dados. E quem fornece esses dados? Quem fornece esses dados são os dispositivos, os sensores, os biosensores e outros dispositivos. Então, ainda há um papel muito relevante para pesquisadores como nós, né, como vocês da audiência, como eu, que trabalham com sensores, biosensores ou outros dispositivos. Ainda há uma tarefa muito importante para os cientistas de materiais e para os químicos, que é a produção dos dispositivos que vão funcionar e que vão ser usados pelas máquinas inteligentes para que elas possam aprender. Então, aqui eu mostro um exemplo de biosensor que envolve bastante materiais, porque um biosensor tem uma camada ativa que faz o reconhecimento molecular. Então, por exemplo, você pode ter uma enzima aqui, um antígeno, um anticorpo ou uma sequência de DNA que vai reconhecer o analito correspondente a ele. Por exemplo, uma enzima pode reconhecer seu substrato, um antígeno reconhecerá seu anticorpo, uma sequência de DNA poderá reconhecer um RNA ou DNA, e assim por diante. Em geral, nós precisamos ter uma camada biocompatível para que essa camada ativa permaneça estável e mobilizada por um período longo, idealmente várias semanas. Então, há muito trabalho a fazer nessa área e eu vou mostrar alguns exemplos de sensores e biosensores que depois acabam sendo usados com inteligência artificial. Então, eu mostro aqui um sensor para um marcador de câncer de próstata, é um marcador muito mais específico do que o PSA, que é utilizado atualmente, porque ele é um marcador genético, então você detecta material genético, pode ser no sangue ou pode ser em qualquer outro fluido de um paciente, como na urina, e ele, ao contrário do PSA, que tem uma especificidade relativamente baixa, ele é altamente específico para câncer de próstata. Então, isso pode revolucionar o diagnóstico de câncer de próstata. Hoje, esse marcador só é detectado com técnicas moleculares muito caras, como PCR, por exemplo, muito caras e que você precisa ter um laboratório especializado.
Esse genosensor foi feito com medidas elétricas e eletroquímicas, né? Impedância elétrica e impedância eletroquímica, e com isso você pode detectar amostras com células ou amostras em tampão, em que você tem diferentes concentrações do marcador. Então, vocês veem nesse gráfico aqui, esse é um controle de PSA positivo, né, esse gráfico total aqui. Então, são as diferentes concentrações, as baixas concentrações estão próximas aqui, porque a sensibilidade do sensor não é tão alta. Quando se aumenta a concentração, você rapidamente se afasta das baixas concentrações. A maneira de você ler esse gráfico aqui é o seguinte: o que está próximo é parecido, o que está longe é diferente. Então, aqui estão as amostras positivas, que tem o PCA3, esse marcador, e aqui estão as amostras negativas. Elas todas aparecem muito próximas entre si, certo? Porque esse é um biosensor que tem uma alta especificidade. Então, com isso, você pode detectar esse marcador. Agora, eu vou voltar a esse marcador depois, mostrando um exemplo com o uso de inteligência artificial. Mas antes eu queria mostrar um dos primeiros exemplos de uso de inteligência artificial para sensores e biosensores, que é para uma língua eletrônica. Então, uma língua eletrônica é um conjunto de sensores não específicos, então eles não vão detectar um analito específico, e que mimetiza, esse conjunto mimetiza o que a nossa língua faz. A nossa língua tem sensores que não são específicos, e eles enviam para o cérebro sinais que são devidos a 5 sabores básicos, né? Doce, azedo, doce, azedo, salgado, amargo e umami, que é um sabor como de peixe cru. Então, todo o nosso cérebro recebe essas informações sem detectar uma substância específica. O sensor a língua eletrônica é tão sensível que você, por exemplo, para sal, consegue detectar uma concentração de sal 10.000 vezes menor do que a concentração de sal que é necessária para uma língua, para um humano saber que tem sal numa água, por exemplo. E, bom, se ela é tão sensível, você pode usar para diferenciar vinhos. Então, nesse caso, eu tenho aqui um diagrama de análise de componentes principais, PCA, com diferentes tipos de vinho. Então, essa língua eletrônica consegue distinguir vinhos que são da mesma uva, mesmo produtor, mas safras diferentes, que esses dois Cabernet Sauvignon aqui, ou da mesma safra, do mesmo vinho, mas produtores diferentes, e assim por diante. Se ele é muito sensível, você consegue detectar os vinhos diferentes, mas você pode fazer mais. Você pode ensinar a língua, usando inteligência artificial, o que é gostoso ou não. Isso é feito do lado direito aqui, com amostras de café, em que degustadores da ABIC, da Associação Brasileira da Indústria do Café, deram notas para amostras de café, certo? Então, aqui estão as notas dos degustadores, e aqui estão as notas previstas pela língua eletrônica, ou seja, previstas usando dados de língua eletrônica, aplicando aprendizado de máquina com regressão. Então, se vocês foram aplicados vários métodos de algoritmos diferentes, se vocês se concentram nesses quadrados cheios aqui, vocês verão uma alta correlação entre a nota real atribuída pelos humanos e a nota prevista pela língua eletrônica. A correlação de Pearson é 0,964, e 1 seria a correlação total. Ou seja, você pode ensinar a língua eletrônica o que é gostoso, né? Lógico, a língua não vai saber sozinha, você pode correlacionar com a opinião de um humano. Isso agora remete a uma aplicação agora muito mais recente, é um artigo que vai sair no início do ano que vem, e já está online, mas ele tem ano de 2021, que é um sensor que pode funcionar por método óptico, método eletroquímico, e mais, você pode processar as imagens dos biosensores, então são sensores para esse marcador PCA3 de câncer de próstata, em que o que nós fazemos é o seguinte: ao invés de você tirar uma amostra biológica e processar a imagem, nós colocamos o biosensor, colocamos a amostra sobre o biosensor e essa amostra interage com o biosensor,
e não usamos nenhum equipamento de medida. Nós aí tiramos uma microscopia, nesse caso a microscopia eletrônica, que ainda não é ideal, nós tentaremos no futuro usar microscopias mais simples, mas com microscopia eletrônica funcionou muito bem. Você tira as imagens de microscopia daquelas amostras, daqueles biosensores, e processa as imagens. Então, nós usamos aprendizado supervisionado e não supervisionado, né, e extraindo atributos que são de textura das imagens. Vocês não precisam se preocupar com esse monte de nomes aqui, que são nomes de computação, mas só concentrar em que no aprendizado, esse é não supervisionado, que você tem o sim e não. O azul é sim, o azul é sim, que é positivo para PCA3, e o negativo é não. Então, você consegue distinguir o positivo do negativo, mas você não tem boa distinção entre as concentrações diferentes, porque no não supervisionado, você não tem a mesma capacidade do supervisionado. No aprendizado supervisionado, você tem quase 100% na classificação binária de tem câncer ou não tem, e na classificação em que não tem câncer e tem câncer, ou tem uma concentração do marcador com concentrações diferentes, tem uma precisão de 88,3%. Então, veja que essa é uma inovação bastante diferente. O nosso sonho é o seguinte: você tem o seu biosensor numa tira, por exemplo, que pode ser de papel ou de plástico, você coloca a amostra sobre ele, uma amostra de sangue, de urina, o que seja, e ao invés de você levar para um equipamento de medida, você simplesmente tira uma imagem daquele sensor, depois da interação, e processa a imagem. Você não precisa ter um equipamento para medir nada, nenhuma característica do sensor. Então, isso pode ser revolucionário para países no caso, por exemplo, da Covid-19, nós já estamos tentando ver se funciona para a Covid-19, pode ser revolucionário porque aí você não precisa desses equipamentos sofisticados para fazer as medidas. Basta você ter o sensor, colocar a sua amostra que vai ser medida sobre o sensor e depois tirar uma imagem. Idealmente seria uma imagem de celular, isso a gente ainda não testou porque é muito mais difícil você usar uma imagem óptica, mas em princípio pode ser possível. Bom, isso me traz aquele sistema que é o sonho de muita gente, de você fazer um diagnóstico apoiado por máquina ou até um diagnóstico independente com um sistema inteligente. Hoje, quando nós vamos ao médico, o médico pega os nossos prontuários, os relatórios, as nossas medidas de sensores, das análises clínicas, imagens, e esse médico faz o diagnóstico. Então, ele salta deste quadrado aqui, desse quadro aqui, para o diagnóstico, que é o conhecimento, representado aqui como conhecimento. No futuro, e isso já está se tornando realidade, esse médico terá um repositório de milhares, talvez milhões de pacientes com os dados dele, e ele vai poder comparar e usar ferramentas. São vários passos que você precisa fazer com uma quantidade de dados, mas ao final você pode usar técnicas de classificação, regressão, usando o aprendizado de máquina ou clustering, né, para poder fazer o diagnóstico. O objetivo é ter um diagnóstico muito mais preciso, né, e que vai salvar, além de salvar vidas com um diagnóstico melhor, você economiza bastante dinheiro com um diagnóstico mais preciso. Então, esse é o santo graal que se espera para o diagnóstico no futuro, e vocês veem que nós teremos, para esse diagnóstico, nós precisaremos ter não só processamento de dados científicos de sensores, imagens e texto, todos no mesmo sistema. É por isso que essa integração com inteligência artificial vai ser tão útil num futuro próximo. Para isso, a gente precisa de convergência de tecnologias. De um lado, as nanociências, eu não preciso, para essa audiência de vocês agora, ressaltar a importância de nanociências, de química e física, nanotecnologia, área de materiais, que é você ter capacidade de fazer reconhecimento molecular, entender as interações no nível molecular, você poder fazer arranjos supramoleculares em filmes, você ter controle molecular em arquiteturas de filme e assim por diante. E nós precisamos que essa tecnologia convirja com outras que são tipicamente de computação, né, ou informática. Então, é você ser capaz de lidar com grandes quantidades de dados, você ser capaz de fazer mineração de dados, processar a língua e, obviamente, usar aprendizado de máquina. Só
por uma questão de atualização do que está acontecendo, o que tem sido feito de inteligência artificial para a Covid? Bom, busca por novas drogas, é lógico que tudo feito com inteligência artificial. Análise da literatura já começa a ser feito. A exemplo daquele caso que eu mostrei da revista Chemistry of Materials para de materiais, o pessoal está fazendo isso para a Covid. E, obviamente, em diagnóstico, né, para análise de dados, análise de imagens, e uma aplicação brasileira de colegas da USP, daqui de São Carlos e de São Paulo, que é fazer detecção via análise de fala, né? Porque, como se sabe que um dos sintomas da Covid-19 é, de fato, dificuldade de respiração, há uma expectativa que, com a análise de fala, você possa detectar alguma anomalia e se a pessoa tem chances de ter Covid. Eu queria, já estou me aproximando do final, eu queria só relembrar algumas coisas interessantes que eu mencionei durante a apresentação. A primeira delas é que, com a aprendizagem de máquina e inteligência artificial, a gente vai mudar completamente o cenário de ciência e tecnologia neste século. E uma coisa muito importante é que a maioria das tarefas intelectuais, muito em breve, será mais bem executada por máquinas do que por humanos. E isso, obviamente, vai ter um impacto enorme em todos os aspectos da nossa vida, emprego, busca de, não só emprego, como trabalho, propriamente dito, o que nós faremos, qual será a função dos humanos em 20, 30 anos, é algo muito difícil de fazer. Para um pesquisador jovem, como nós temos a maioria da nossa audiência, tem uma recomendação e provocação. Quando você está estudando um problema, vocês devem pensar como a máquina inteligente resolveria aquele mesmo problema. A máquina inteligente, veja, ela faz coisas que você jamais vai poder fazer e ela não faz algumas coisas simples que nós conseguimos fazer. Mas esse é um bom exercício, saber como é que uma máquina inteligente vai resolver o problema e o mais importante, será que o problema que você está resolvendo já não pode ser feito de uma outra maneira por uma máquina inteligente? Porque se já puder, você tem que usar a inteligência artificial para resolver o seu problema. Eu tenho uma lista longa de colegas que participaram de muitos dos trabalhos que eu mostrei ao longo da apresentação, as agências financiadoras, as instituições que patrocinam a nossa pesquisa, e eu deixo esse último slide com essa provocação e essa previsão, e agora agradeço novamente e estou pronto para responder perguntas. Professor Oswaldo, em nome da comissão organizadora, dos participantes do nosso evento, gostaria de agradecer por sua participação e parabenizá-lo pela brilhante explanação. Nesse momento, nós iniciamos a sessão de perguntas, as quais devem ser enviadas pelo chat. Então, vamos lá, o pessoal que tiver alguma dúvida, algum comentário, por gentileza, pode ir postando no chat, que nós iniciamos daí as perguntas. Professor, o senhor comentou no início da sua apresentação a respeito da plataforma, que agrupa um número muito grande de estruturas poliméricas que podem ser aplicadas em células solares orgânicas, e, consequentemente, em OLEDs, em outros dispositivos orgânicos, realmente, é quase que impossível, competir, com um grupo de pesquisa que tem uma biblioteca como essa, Mas acredito que o nosso papel nesse momento, é se aproveitar desses dados e colocar todas as nossas forças, em reações que eles já reportaram que a estrutura tem alguma condição de fornecer um bom dispositivo, O que o senhor acha sobre isso? Bom, exatamente, eu acho que você deu a resposta daquilo que é possível fazer. Você não pode tentar replicar esse tipo de trabalho, Se o seu trabalho for determinar estruturas, determinar o diagrama de energias para esses materiais, você já não tem chance de competir, porque é improvável que você consiga, num grupo pequeno, ter resultados melhores que esses, e provavelmente o material que você possa conceber já está na biblioteca deles, tá certo? Então, já é um trabalho feito, como já não tem inovação nenhuma. Então, o que você pode fazer? Se aproveitar desses dados, em geral são dados públicos, são de bibliotecas públicas, e ter novas ideias de como você pode se apropriar dos dados para responder outras perguntas que são relevantes,
Então, você já deu a resposta, é isso que dá para fazer. Mas não se esqueça, você tem que sempre verificar, quando você está começando a resolver um problema científico, tem que olhar na literatura o que é que o pessoal já faz de inteligência artificial, porque pode ser que aquele problema que você vai tentar resolver já está sendo resolvido ou já foi resolvido por uma equipe que tem condições, quer dizer, esses consórcios você não consegue competir com eles. Se você está trabalhando numa área muito parecida, você tem que se juntar a eles, né? Essa é outra possibilidade, certo? Se você pode contribuir com o consórcio, você pode se juntar a eles, que em geral são consórcios abertos. Eu já posso até responder a primeira pergunta é o papel da inteligência artificial. Bom, eu simplesmente acho que você vai ter sistemas inteligentes para absolutamente tudo e, portanto, a inteligência artificial vai ser onipresente, não só em ciência e tecnologia, como na sociedade. Então, esse é um papel, eu diria, de onipresença e impossível de você ignorar. Nós já temos muitos sistemas de inteligência artificial hoje funcionando, alguns, inclusive, para o mal, né? Como a gente sabe, com essas coisas de fake news, deepfake, já são coisas de inteligência artificial usadas para o mal, mas nós temos muitas coisas já usadas para o bem e a tendência é aumentar, né? A quantidade de dados necessários, a Camila pergunta, depende de cada aplicação, certo? Então, você sempre tem que testar se a quantidade de dados é suficiente para uma aplicação que você tem em mente. Eu só vou dar como exemplo esse trabalho que eu mostrei de análise de imagens de biosensores que nós publicamos, né? Os nossos dados de análise supervisionada, eles não são definitivos, porque a quantidade de imagens que nós tínhamos era pequena, e a gente não pode garantir que não teve um artefato no treinamento, tá certo? O treinamento não é confiável. Por isso que nós fizemos o não supervisionado também, que tem um desempenho inferior. Então, veja que aquilo é uma demonstração que pode ser feito, mas não é um trabalho pronto, porque para ser um trabalho pronto a gente precisaria de um número de imagens muito maior. Como nós tivemos a ideia a posteriori, e essas imagens de microscopia eletrônica não são fáceis, a gente não tinha um conjunto tão bom, mas para as nossas próximas pesquisas, a gente já está fazendo de maneira mais adequada. Então, para cada problema, você vai precisar estudar se aquela quantidade de dados é suficiente para responder a sua pergunta que está sendo feita. As linguagens de aprendizado de máquina, bom, aí a implementação, eu não sei, Camila, que você está perguntando, mas a implementação quase todo mundo hoje faz a implementação em Python, né, como linguagem de programação. Mas agora, os algoritmos são os mais variados, né? Então, tem muitos algoritmos, e para naqueles casos em que você tem muitos dados, as estratégias, os algoritmos de redes profundas são os mais eficazes. Os dados de pesquisa paramétrica têm muito viés, podem ter muito viés, isso vai depender da base que você está usando, e pode ser necessário fazer muita limpeza. Tem muito pouca coisa ainda, nós estamos começando, né? Porque as soluções que a gente vê na literatura são quase sempre prova de conceito, como o trabalho que nós acabamos de publicar. Fazemos análise de imagens pela primeira vez com aprendizado de máquina, imagens de um sensor, não imagem de amostra biológica que já tem há muito tempo. Imagem de biosensores, o nosso trabalho é o primeiro, com aprendizado de máquina, mas não é um problema resolvido. Então, é uma prova de conceito, o problema não está resolvido porque a quantidade de dados não é suficiente. Então, esse é um caso. Aquele trabalho que eu mostrei da professora Elsa Olivetti dos Estados Unidos, é um trabalho que é muito interessante, publicado numa ótima revista, mas o que o artigo faz é bastante limitado, porque a quantidade de dados não era tão grande e o sistema inteligente não tem grande capacidade de interpretação. Então, veja, hoje nós temos algumas aplicações, são poucas as aplicações que já estão em estágio de uso que batem os humanos, como, por exemplo, análise de diagnóstico com imagens para alguns tipos de patologias, certo? Para radiografia, por exemplo. Isso já é problema resolvido, porque a quantidade de imagens é tão grande, já se fez tanto trabalho, que isso já foi um problema resolvido. Certo? Então, praticamente, você já não consegue mais bater a máquina e você pode só ir adicionando
mais funcionalidades, mais aplicações. Para análise de texto, é problema não resolvido, só tem provas de conceito e ainda muito limitado. Para imagens de biosensores, a mesma coisa. Você vê que é só um grupo no mundo fazendo isso por enquanto, a gente tem expectativa que outros vão começar a fazer, mas esse ainda é muito limitado, né? Então, tem em algumas áreas, a inteligência artificial ainda é usada de maneira muito incipiente, mas o poder é enorme naquelas áreas em que tem grande retorno financeiro, em que tem as grandes empresas já trabalhando, isso eles andam mais rápido, né? Eu não vi, Vitória, excelente pergunta, eu não vi nenhum trabalho de aprendizado de máquina sobre regeneração de tecidos, eu não vi isso. Isso é algo que eu acho que pode ter. Você pode, por exemplo, começar com aquelas meta-análises, né, que são muito comuns em algumas áreas da medicina, que você tem um artigo com meta-análise, você faz a análise das análises que são apresentadas na literatura, e para meta-análise, a aprendizado de máquina vai ser algo excepcional, vai ser mandatório, eu diria. Você não vai poder fazer uma meta-análise no futuro sem usar aprendizado de máquina. Porque se você fizer sem aprendizado de máquina, os referis vão dizer, bom, mas o que você está fazendo é muito limitado, é muito inferior àquilo que se pode fazer com aprendizado de máquina, né? Essa é uma ótima ideia, Vitória, se você estiver trabalhando nessa área, eu recomendo que você persiga essa ideia, né? Siga essa ideia que ela é excelente. Eu não vi nada na literatura ainda. Eu não sei se Tem uma pergunta do Marcos, né? Os alunos da graduação de Física e Química da USP de São Carlos, eles já estão sendo preparados para a revolução da inteligência artificial? Marcos, eu acho que não, porque ninguém está, tá certo? Porque essas coisas, você vê, mexer numa grade curricular, você mexer nas práticas de ensino, isso é uma coisa que leva muito tempo e é complicado e, de certa forma, nós estamos sendo atropelados pela velocidade com que a inteligência artificial está sendo desenvolvida. Então, eu não acho que que os nossos alunos estejam sendo bem preparados para isso, mas eu acho que é crescente a consciência neles que eles precisam aprender e cada vez mais isso é um assunto de pesquisa. Então, de certa forma, eu acho que com seminários como esse seminário de hoje, e eu já dei parecidos aqui na física e na química, eu acho que com isso a gente vai criando a consciência nos alunos que eles precisam prestar atenção no que está acontecendo em inteligência artificial, porque afeta eles também. Uhum. O senhor chamou durante a sua apresentação, né, uma importância muito grande dessa inteligência artificial, né, na parte de química sintética, né, mas se a gente pensar na química analítica, a química analítica não vai viver sem isso daqui para frente, né, vai ser extremamente importante, né? Sim, nesse assunto eu não trouxe um exemplo para mostrar, porque é um artigo que acabamos de submeter, eu não lembrei, porque eu podia ter mostrado mesmo sem ser aceito ainda. Então, nós estamos introduzindo um conceito em química analítica que nós chamamos de espaço multidimensional de calibração. Que química analítica você precisa de curvas de calibração o tempo todo, tá certo? Quando você tem dados que são complicados, você, por exemplo, usa uma língua eletrônica, um nariz eletrônico, aí você não tem curva de calibração, porque você está medindo sabores diferentes, você está medindo odores diferentes, você está classificando aqueles odores e você não tem como calibrar. Então, você não tem uma calibração para uma língua eletrônica, para um nariz eletrônico. Então, nós concebemos um sistema inteligente, um sistema de aprendizado de máquina baseado em árvores, que são interpretativas, em que você tem as regras, certo? Você tem as regras que vão dizer como é que você vai classificar uma determinada amostra nova. Então, é como se você tivesse um espaço que pode ser multidimensional, não vai ser de uma dimensão, uma curva de calibração, um espaço em uma dimensão, certo? Você poderia pensar num espaço em 2 dimensões, mas você pode ter um espaço, nos casos mais complicados, de N dimensões. E essas dimensões
é dada, o número de dimensões é dado pelo número de atributos que você tem que usar nas regras para explicar todo o espaço. Então, esse é um conceito que nós não vimos na literatura, que nós acabamos de introduzir, e é exatamente isso que você falou, Paula. Química analítica completamente dependente de aprendizado de máquina, porque se nós conseguirmos fazer com que esse conceito seja incorporado na literatura, você então vai poder falar não numa curva de calibração, mas no espaço de calibração, e esse espaço é definido a partir de aprendizado de máquina, de regras de aprendizado de máquina. Bom, vamos torcer para que essa ideia seja aceita e que isso possa ser usado depois, né? Bacana, né? Esperamos ansiosos, então, ver essa publicação em breve, então. É certo. Também estou aguardando. Tem uma pergunta do Matheus, professor, né? Ele agradece pela excelente palestra, né? Ele parabeniza, e ele gostaria de saber se existe algum grupo que busca promover o ensino da programação de machine learning para pesquisadores que desejam utilizar, mas não sabem bem como. Sim, tem. Tem, por exemplo, no grupo no Facebook, esse grupo é internacional, tudo vem em inglês, e eu não sei de um grupo no Brasil, mas tem também no Brasil, porque eu sei que aqui no ICMC, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, tem grupos que fazem isso, certo? Eu não saberia dizer o endereço, indicar, mas se o Matheus depois escrever para mim, eu posso recomendar alguém do ICMC que tem esse conhecimento e pode ensinar. Eu ressalto, veja, eu não sou, como vocês devem ter visto pela minha formação, eu sou físico, trabalho em áreas diferentes, mas eu não sei programar, eu não sou de inteligência artificial. Eu venho falando de inteligência artificial porque eu aprendi a ser um usuário, eu sei mais ou menos como as coisas funcionam, eu sei o que dá para fazer, então eu consigo conceber problemas, mas eu nunca sei resolver os problemas, porque eu não sou da área. Mas eu aprendi a conversar com os cientistas da computação. Não é tão difícil, certo? Então, é uma coisa que requer um pouco de aprendizado, mas não é um aprendizado impossível, né? Você consegue sem ter que ser um especialista. Então, eu recomendo para todo mundo ter alguma familiaridade, ver na sua área, na sua área de pesquisa, onde aprendizado de máquina, onde inteligência artificial está sendo usado, e tente verificar se vocês ficam em sintonia com o que está acontecendo. Porque, infelizmente, cada vez que você tem um sistema inteligente eficiente, ele é sempre melhor que a gente. Então, você sempre vai perder, certo? A gente ganha de sistemas que são ruins. Enquanto eles são ruins, nós ganhamos. A hora que eles forem bons, a gente sempre perde. Então, é bom saber o que está acontecendo. Ok, então, Matheus, se você puder entrar em contato com a comissão, né, organizadora, eles passam o endereço do professor Oswaldo. O Henry, nosso aluno... Pode falar, professor, por gentileza. Eu acho que vale sim, certo? Eu acho que se aplica. Inclusive, é uma coisa interessante, quando a gente fala em ética de inteligência artificial e o que fazer, eu acho que a gente pode buscar em clássicos da ficção científica, a gente pode achar algumas respostas interessantes. Eu, particularmente, eu adoro previsão científica, mas eu nunca fui fã de ficção científica. Então, eu não conheço ficção científica, eu só ouço falar. Eu, por exemplo, nunca li nada do Asimov, eu nunca me interessei por ficção científica. Agora, talvez talvez até uma hora eu precise fazer, porque já começou a virar previsão científica, né? Ok. Pessoal, mais alguma dúvida? O Vanderlei, professor, tem uma dúvida, né? Se o senhor usa a linguagem Python para suas pesquisas ou algum outro software do tipo open source? Vanderlei, bom, eu próprio não uso nada, certo? Porque eu não sei programar, né? O pessoal que trabalha comigo em inteligência artificial quase sempre usa Python, quase sempre, certo? E aí o tipo de software que eles usam bom, aí, além da linguagem Python, eles podem usar softwares que dependem da aplicação, né? Então, por exemplo, o processamento de línguas naturais tem alguns softwares que são de acesso aberto e gratuito, que são muito úteis. E funciona mais ou menos da seguinte maneira: eles treinaram com redes neurais profundas. No caso do inglês, eles treinaram com toda a Wikipedia em inglês, que são 3 bilhões de palavras. Então, eles treinam o sistema com todo o texto que existe em inglês. E aí, em algumas das tarefas, eles
ensino o computador a prever qual é a próxima palavra, dada uma sequência de palavras, qual deve ser a palavra qual é a mais provável que venha a seguir. E com isso eles começam a ensinar o sistema a fazer classificação e talvez até um pouco de interpretação. Então vocês veem, por exemplo, como o tradutor do Google melhorou tanto desde 2016, final de 2016, porque eles começaram a usar a aprendizado de máquina. Então, essa é uma área que está... e a gente precisa prestar atenção porque ela vai ser transformadora. Ok, mais alguma pergunta para o professor Oswaldo? A Cris, nossa professora do departamento, né, parabeniza o senhor. Como bem falou que estamos sendo atropelados pelas novas tecnologias, o comentário dela, né? Nós temos que nos adaptar e aproveitar essa onda imediatamente, né? Não há meios, né? Quer dizer, isso não vai acontecer. As tecnologias estão aí, elas vão ser desenvolvidas e não há o que a gente possa fazer, tá certo? A não ser preparar a nossa sociedade, né? Preparar os nossos alunos, preparar a população para poder se aproveitar da tecnologia, tentar evitar que a desigualdade aumente tanto, né? Porque tecnologia é sempre causadora de desigualdade. A inteligência artificial é ainda muito pior, porque provavelmente pela primeira vez uma nova tecnologia vai destruir mais empregos do que criar. Porque até hoje todas as novas tecnologias, elas eliminam empregos, mas ao final elas acabam por criar mais empregos do que destruir, porque muitas novas coisas aparecem a partir dessas novas tecnologias. Com inteligência artificial isso é improvável. Você vai destruir muito mais empregos do que criar, e isso vai gerar crises como nós tivemos o caso da pandemia, que não tem a ver com inteligência artificial, mas a gente já vê qual é o tipo de consequência que nós podemos ter, né? Então, preparar a nossa sociedade para um mundo cada vez mais dependente de conhecimento é essencial. E é por isso que a gente tem que desesperadamente lutar para que os nossos governantes entendam isso, né? Sim, com certeza. Mais algum comentário? Né, tem o pessoal parabenizando o senhor, né, a Juliana Kloss, né, que é uma das organizadoras. Enfim, realmente acho que o senhor poderia passar horas e horas conversando aqui com a gente a respeito do assunto, né? Sim, tem muita coisa para falar. Não, a gente imagina. Quem sabe no futuro, né, o senhor vem até Curitiba para um curso, né, a respeito disso. E na verdade, já faz um tempo que eu não vou a Curitiba, né, e com a pandemia eu não estou indo a lado nenhum, né, naturalmente, então vai ser um prazer quando eu puder voltar a Curitiba. Então, com certeza, o convite já está feito para uma próxima, né, para uma próxima possibilidade, oportunidade. Agradeço. Mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar para o professor Oswaldo? Bom, professor, então, em nome da comissão organizadora, né, dos participantes do nosso evento também, gostaria de agradecer imensamente por sua participação e parabenizá-lo novamente, né? Muito obrigado, foi um prazer poder falar com vocês, um prazer atender o convite e falar para a audiência. Né? Muito obrigado. Não, nós que agradecemos com certeza por ter disponibilizado, né, seu tempo para conversar com a gente, né? Certo. Então, gostaria de lembrá-los, né, que em seguida nós teremos nossa atividade cultural com a apresentação do professor Breno Cândido de Lima. Então, por gentileza, aguardem mais uns minutinhos que nós daremos continuidade à nossa programação. Muito obrigado, professor Oswaldo Chu, né? E com certeza espero vê-lo novamente aqui agora no nosso departamento. Tá ótimo. Obrigado, prazer. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.